Saudações, pessoal! Continuando aqui então com o nosso exemplo das fichas mutas, a gente vai agora para a nossa segunda parte, que é a nave alienígena. Aqui vamos fazer um pouquinho diferente, então, no vídeo anterior, para mostrar um exemplo mais rápido, né, tentar agilizar, eu fiz uma jogada de dado apenas. Aqui a gente pode fazer uma jogada para cada parâmetro, para ter aquela variabilidade maior daí. Então a gente vai seguir o mesmo modelo. Como a gente fez então, jogando primeiro de tudo então os dois de 6 para ver qual a gente vai ter assim o repetido, né, para não deixar só um de cada. No anterior deu um tanque e o outro dado a gente perdeu, então a gente faz aqui de novo para ver. Jogando então os dois dados, a gente vai ter o 3 e o 5. Aqui já vai dar mais de uma situação então. Então o mínimo a gente vai ter um, o único a gente vai ter um também, o 3 a gente vai ter de novo dois tanques, só para a gente deixar aqui mais destacado para não esquecer depois. O 4 a gente vai ter então um atacante e a gente vai ter dois tipos de suporte também. Então aqui a gente já tem uma variação maior. Começando então pela questão do aparar, a gente joga os dois de 6. Vamos fazer então para cada um e vai seguindo aquele mesmo parâmetro. Então a gente teve um 6 e um 3. O Minion vai utilizar o pior dado com o mínimo 4. Então o pior dado é o 3, mínimo 4. Então a parar desses vai ser o número 4. O único vai ser o melhor dado com o mínimo 5. Então praticamente deu igual, não mudou muito, segue o número 5, já que nenhum deles superou. O tanque, o melhor dado com o mínimo 5. Jogamos aqui então, deu 5 por acaso, então o primeiro tanque vai utilizar um 5. Repetindo então para o nosso segundo tanque, a gente vai ter um 2 e um 5, vale então a mesma situação, melhor dado com mínimo 5, fica ali então. O atacante vai ter o aparar de pior dado com mínimo 4, a gente vai ter aqui então pior dado número 4, então também fica um 4. Os dois suportes a gente vai ter pior dado com mínimo 4. Então aqui a gente vai ter o 2, pena que perdeu esse 6, então aqui segue um aparar 4, e o outro a gente vai ter aqui então um 13 e um 4, vale o pior dado com o mínimo 4, segue o 4 também. Então aqui a gente teve mais jogadas, pelo menos para ter uma variação, mas nenhuma delas fugiu muito do padrão esperado. Seguindo aqui a resistência, a gente usa então o de 8 e o de 6. Aí a gente deixa aqui então para fazer essas mesmas jogadas. Então começando pelo Minion, pior dado com o mínimo 4. Jogamos ali então, o pior dado deu 2, então a gente deixa aqui a resistência deles 4. Deu igual ao outro ali no caso, que era 4 e 4 também. Então, basicamente, sendo personagens bem fraquinho mesmo. É difícil a gente criar um Minion que seja minimamente mais forte. Seguindo aqui o nosso único, a gente vai ter o melhor dado com mínimo 5. Então, jogando o de 6 e o de 8, a gente teve o 5 então, segue na mesma. A resistência dele não melhorou muita coisa. O tanque, a tendência é que dê um valor um pouquinho diferente, ou pelo menos com alguma armadura ali para auxiliar. Então o melhor dado com mínimo 6 para o primeiro, a gente joga ali, deu 5. Então aqui o que a gente vai fazer? Acho que até coincidiu de dar o mesmo. Deu 6 ali com um a mais. Então o que a gente considera que ficou acima do mínimo, conta como armadura. Como ali a gente vê que ficou até abaixo, então praticamente a resistência dele é 6. Para o outro tanque vale a mesma situação, melhor dado com mínimo 6. Opa, deu um 7 aqui então. Então a gente vai ter aqui que pelo menos a gente faz ali o valor um pouquinho diferente ali também. Então a gente deixa aqui que vai ser então um 7, que a gente vê aqui então o tanque, isso né, só para a gente comparar, tá de acordo, assim mesmo. Às vezes confunde um pouquinho aqui, mas de qualquer maneira, então a gente deixa, como deu um ponto acima do mínimo que é 6, a resistência desse é 7, sendo que 1 já é de armadura inclusa. Pode ser uma armadura natural, por exemplo, que às vezes pode ser compensada ali também, ou, digamos, complementada com alguma outra armadura, mas a gente vai discutindo depois. Afinal, são alienígenas, então vale qualquer coisa nessa jogada aqui. Do atacante, então, a gente tem aqui no caso o pior dado com mínimo 4. Jogando aqui, pior dado é o 3, então segue valendo 4 aqui também. Os dois suportes, pior dado com mínimo 4 também. Jogando, pior dado, mínimo 4, segue o 4. E aqui a gente tem então, vamos ver se dá um pouquinho de sorte. Não, a gente tirou um 7, então, que já é um número bem alto, só que vale o pior dado. Então esse 3 aqui segue o número 4 ali então.
Resolvido a resistência, a gente vai para o ataque então, que a gente joga o de 6 mais o de 4. Então esse aqui, sempre lembrando, diferente dos outros que a gente pega o melhor, esse aqui a gente soma e aproxima do dado, com possibilidade de jogar um dado adicional se a gente tiver um asa aqui no caso. Então a gente joga aqui um 13 e um 2, o mais perto é o 5, então se a gente somar. Então a gente vai arredondar para baixo, como não teve as, o ataque do nosso primeiro minion é com o de 4. Será que deu igual ao outro? Não, o outro batia com de 6. Então a gente já tem minions ainda piores do que os goblins do acampamento do exemplo anterior. Nova jogada, válido agora para o único. Então vale um as e arredonda para cima. Então a gente tem aqui 1 e 3, então praticamente somando dá 4. Mas o nosso único também não é muito focado no combate, já que o ataque dele vai ser bem reduzido. Então a gente deixa aqui o dado que mais se aproxima do 4 é o próprio dado. Então o ataque dele vai ser também o de 4. O tanque, vamos ver ali então, vai utilizar arredondando para baixo e não vale as. Então a gente vai jogar aqui. O nosso primeiro ataque deu 9. Então, opa, aqui a gente tem um valor um pouquinho acima. Como arredonda para baixo, o 9 a gente tem o mais próximo de 8. Então esse tanque aqui bate com um de 8. Então esse aqui já bate um pouquinho melhor. O nosso segundo tanque, mesmo esquema, arredonda para baixo não vale o as, 4. Então ele bate com o de 4 também. Esse aqui vai ser um grupo bem difícil de causar dano também. Talvez a gente já tenha aqui um cenário se formando, que talvez essa tal nave alienígena não seja nada combativa, não seja uma nave militar, seja só, por exemplo, talvez uma nave diplomática, onde só tem eventualmente um guarda que é um pouquinho mais capacitado no combate. Os outros são todos focados em qualquer outra coisa, mas não nessa questão combativa mesmo. Porque pelo que a gente está vendo aqui, os dados não estão ajudando para criar um grupo combativo. Seguindo aqui o nosso atacante, a expectativa de ter um valor mais alto, então arredonda para cima e vale um as. Quando a gente joga aqui no caso, a gente vai ter então 5 e 2, então soma 7, como arredonda para cima, vale o D8 também. Então esse atacante aqui vai bater com o D8, mas também não teve as nesse sentido, já que a gente não teve o valor máximo no dado. E por último, os dois suportes, arredondando para baixo e também não vale o as. Então vamos só jogar aqui. O primeiro vai ter 6, então vale esse ali mesmo, sem arredondar. O suporte bate com D6, o que em comparação com o resto do grupo foi até bem. E o nosso segundo suporte, a gente considera aqui então um 5 e um 2. Somando dá 7, mas como a gente arredonda para baixo, bate com D6 ali também. Então fica ali como opção. Agora, só para comparar, mas eu acho que deu um grupo bem menos combativo. Os outros menos batiam tudo com D6, era mais parelho. Claro que aqui eu fiz uma jogada só válida para todos, né? Aqui a gente variou um pouquinho. Então, segundo agora, a gente vai aqui com a determinação do dano que eles causam, baseado na arma que a gente vai sortear ali no caso. Sempre lembrando também, né, mais uma vez falando, apesar de a gente chamar de arma, por vezes é útil para determinar assim só o dado de dano mesmo. Às vezes o personagem tem uma arma natural, como uma mordida, como uma garra, como um chifre, alguma outra coisa, e esse acaba sendo um ponto mais descritivo, mais importante. A gente utiliza mais o dado só para ter um parâmetro mesmo. Então a gente dá aquela embaralhada safada e vamos ver. Tirando a primeira carta, vamos determinar qual que é a arma e o dano que o nosso minion causa. Então valendo aqui para a arma, a gente pode determinar aqui que o primeiro vai ser uma besta leve, causando dano 2 de 6. Então eles vão praticamente atacar à distância. Por ser um cenário futurista, já pensando em nave alienígena, talvez a gente pode supor que essa besta leve seja na verdade assim, talvez utilizar uma arma de fogo, como por exemplo utilizar aqui o outro exemplo de uma submetralhadora, mas só para a gente manter o padrão mais simples, vamos fazer aqui então a arma. Então eles têm uma besta leve por algum motivo. Então eles causam esse dano 2 de 6. Basicamente, então, a força não influencia, já que o dano da arma à distância não tem essa influência da força, pelo menos nesse contexto aqui. Seguindo, a gente vai aqui para o único. A arma dele é uma motosserra. Olha que é uma coisa bem, bem peculiar mesmo. Então, praticamente, a gente vai utilizar aqui um dano 3 de 6. Então, vai ser uma
uma pancada grande mesmo. Então aqui a gente pode utilizar esse 3 de 6 ali no caso, ignorando a regra de força mínima ali também, mas a gente pode fazer nessa linha. Olha que o único com uma motosserra é uma situação bem curiosa também. Então a gente já deixa aqui para fazer. Nessa situação, bater mais fraco ou mais forte com uma motosserra, imagino que não vai mudar muita coisa, já que ela faz o estrago só de encostar. Então a gente pode manter aqui nessa mesma linha o 3 de 6. Quero ver qual vai ser a história desse bicho. Seguindo aqui o próximo para o nosso tanque, a gente vai utilizar então, tirando a carta, a arma dele é uma arma de dano não letal. A gente usa aqui o parâmetro do acolchoado daí também. Então o que, que seria essa arma de dano não letal? Só para a gente colocar aqui no caso, seria tipo uma lança, só para a gente colocar. Então seria uma lança não letal para causar dano de 8. Então talvez um tipo de equipamento que eventualmente bate mais para nocautear o adversário, mas para não causar dano. Então o dano dele de 8, a gente considera aqui então o dano, aqui detalhe que a gente nem usou para os outros dois, já que eram armas com dano definido, o dano dele diminui. Então o dano desse primeiro tanque fica D6 mais de 8, pela questão ali do que o dano dele reduz. O nosso segundo tanque, a gente vai utilizar aqui então um tridente, que causa dano de 8 também. Então aqui a gente pode apenas usar as características do tridente, só para diferenciar do outro, que ele ganha esse bônus de aparar se usar com as duas mãos. Então isso que a gente leva em conta. Então o dano também de 8 também diminui. Essa situação a gente tem que o dano também é de 6 mais de 8. Seguindo aqui, o atacante, o que ele vai usar? Lembrando que ele tem o aumento do dano. Ele bate com uma foice, então que causa dano de 6. Então ele também vai causar de 6 mais de 8, mas pelo acréscimo ali de dano. E lembrando, e aqui também que ele tem que usar as duas mãos também. Então a gente deixa aqui de 6 mais de 8. Então aqui praticamente a gente vai ter, como deu o resultado igual, a gente vai ter uma variação mais descritiva mesmo, mas que já é uma opção então ali para a gente fazer e seguir de acordo depois quando passar tudo isso aqui é limpo. Por último a gente vai para os dois suportes. Então a gente deixa aqui para dar o segmento. Que a gente vai ter aqui então a arma, um arco curto causando 2 de 6. Então já deixamos aqui especificado. E o outro suporte vai atacar com uma katana, uma espada japonesa, para a gente deixar aqui, que causa dano de 8 mais 1. E ainda tem o bônus de aparar se ela for utilizada com as duas mãos. Então aqui a gente já tem que ele bate com D8 mais 1, porém o dano diminui. Então ele usa praticamente D6 mais D8 mais 1. Só para a gente deixar ali então. Talvez assim a gente vai ter uma história diferente para contar. Eventualmente essa arma seja de algum outro tipo de situação, não necessariamente uma arma japonesa, mas vocês entenderam a lógica da coisa. Então a gente tira aqui o baralho de equipamento, ou só para finalizar também, a gente pode estipular aqui pelo menos, como é uma situação ali de futurista, já que todos eles têm um equipamento ali, por que não estipular também então uma arma de fogo para cada um? Talvez para a gente só ter uma variação. Talvez colocar assim, já que alguns estão armados com armas com armas à distância, vamos estipular que aqueles que têm arma corpo a corpo ganham uma arma à distância, só para ter uma diferenciação maior. Então a gente dá aquela embaralhada e daí coloca. Claro que assim, ó, quem já tem o arco ou a besta, que nem a gente determinou aqui, talvez não precise desse segundo equipamento. Mas eu acho interessante só para dar uma variação maior. Então a gente vai para a arma de fogo. Então a gente pula a primeira e vamos ver o que eles vão ter. Praticamente um mosquete estriado, que é um tipo de arma de fogo bem antiga, que causa dano até reduzido, 2 de 8 menos 1, e que ainda tem recarga lenta e que só dá um tiro por vez. Então é uma arma de fogo curta, relativamente limitada, mas que é uma opção pelo menos. Então a gente coloca aqui como adicional para todos que eles têm essa questão do mosquete também. Então vamos só deixar anotadinho aqui para facilitar também. Então vamos lembrar aqui, vamos ver, tá pegando então ali, a gente deixa mosquete C apenas a arma corpo a corpo, vamos deixar assim. Seguindo aqui a gente vai para os adicionais agora. Vou pegar aqui então por último o nosso baralho de habilidades, só para dar um acréscimo ali para cada um. Então a gente já parte aqui de acordo e já vai ajustando ali. Então deixamos esses aqui, começando
Então, nosso Minion a gente simplesmente pula, já que ele não, não ganha essa habilidade. O nosso personagem único aqui, então, vamos fazer aquele mesmo esquema. Se der 4, a gente considera que ele é um carta selvagem. E com isso ele ganha alguma importância maior para a história. Jogando aqui deu 2. Então ele também vai ser só um subchefe, um personagem mais forte. Afinal, ele já tem uma motosserra, né? E daí, então a gente dá essas duas habilidades para ele. Então, mais uma embaralhadinha só para a gente deixar aqui pronto. E daí a gente já começa então. Lembrando, o único recebe 2 habilidades, todos os demais recebem uma cada um. Então, o nosso único, a habilidade geral dele vai ser tira a primeira. Então a gente vai ter aqui que ele vai ter uma arma natural. Olha só, então a gente como que a gente vai considerar que essa motosserra é uma arma natural? Ou a gente pode acrescentar alguma outra coisa além da segunda habilidade geral dele, que a gente vai ter aqui então capacidade de deixar o alvo atordoado. Então a gente já tem essa questão ali para a gente colocar. Então a gente vai ter que o único vai ter a arma natural, depois a gente determina qual vai ser, e a questão de deixar atordoado. Então já é uma outra opção ali também. Seguindo, a gente vai para o nosso tanque. Então a gente deixa aqui, no caso, já foram as duas, habilidade de tanque, aparar mais um. Então a gente deixa aqui, o nosso primeiro tanque vai ser essa habilidade. E a gente vai ter o nosso segundo tanque, que vai receber resistência mais um. Então deixamos aqui. Depois a gente vai explicando por que esses valores, conforme vai montando o personagem. O nosso atacante, a gente deixa aqui então, que ele vai ter o dado de dano aumentado. Então o mesmo esquema, semelhante ao outro. Se esse aqui batia com D8 mais D6, então a gente vai aumentar o dado de dano agora. Depois de passar limpo, vou ter que conferir, que agora eu já esqueci se o original dele era o de 6 ou era o D8. Não, mas se aumentou, então era o de 6 original e foi para o D8, já que o dado de dano ele aumenta. Então se o dado de dano vai ser agora então 2 de 8. Então é isso. Não vai ser de 6 mais de 10, vai ser 2 de 8 mesmo. E depois a gente vai para a habilidade de suporte. O nosso primeiro suporte então vai ter uma habilidade que faz ataque mais 1 para os seus aliados. Ou para ele só, talvez, né? A gente pode estipular depois. Ataque mais um. E o outro suporte a gente vai ter aqui, que ele faz então a habilidade de deixar os adversários confusos. Então já vamos deixar aqui também para depois a gente detalhar ali no caso, que faz confuso. Então praticamente aqui a gente tem os parâmetros de combate ali certinho também. Basicamente, então, a gente pode, só para florear um pouquinho mais e usar um outro baralho, que eu fiz aqui o baralho de descrição de aparência, que é interessante para a gente fazer aqui então no caso. A gente deixa aqui essa questão da característica física monstruosa, que é uma habilidade assim, bom, não necessariamente uma habilidade, mas um descritor bem atípico que pode se adequar aqui para a gente determinar apenas alguma aparência bizarrinha de cada alienígena, para depois a gente colocar. Não necessariamente então que vai trazer algum parâmetro de combate ou parâmetro de jogo nesse sentido, mas só por termo descritivo mesmo. Então a gente pode estipular aqui, por exemplo, vamos supor, esse aqui precisa do outro baralho junto. Então vamos só pegar aqui o outro baralho mais simples, para a gente ir pegando de cada uma. Então a gente só embaralha o nosso baralhinho padrão aqui no caso e vamos vendo o que vai gerar. Depois a gente coloca ali só pela descrição da coisa mesmo. Então a nossa primeira vai valer um 9. Então a gente pula a primeira carta e o nosso primeiro monstrinho vai ter uma pelugem. Então ali só para a gente destacar melhor na descrição. Então todos os nossos minions serão criaturinhas peludas. Talvez Ewoks, que são mais fraquinhos nesse sentido, mas enfim. Seguindo, a gente vai para a próxima aqui no caso, para determinar o único. A gente vai ter que a aparência dele vai ser a número 8. Vai ter então ali garras.
Talvez ele tenha então garras mais assim descritivas que não necessariamente possam ser utilizadas em combate, mas que também ganham uma situação curiosa, né? Lembrando que ele tem aquela motosserra ainda para a gente explicar. Mas como ele tem uma arma natural, aqui coincidiu até de ser de acordo. Então talvez uma mão tenha uma motosserra, outra tenha uma garra gigante. Enfim, depois a gente descreve. Seguindo, a gente vai para a próxima carta então, que daí a gente vai utilizar aqui o parâmetro para os nossos tanques, o número 7. Então o 7 vai ter, por exemplo, dentes pontiagudos, o que vale mais para a descrição. Se a gente vai aproveitar já o segundo tanque, então enquanto um pode ser esse dente pontiagudo, o outro a gente pode utilizar o número 5, que nem foi tirado ali. Os outros vão ter uma face longa e fina. Talvez nem sejam o mesmo tipo de alienígena, talvez seja outro tipo de criatura, mas para a gente descrever ali então. O nosso atacante, indo para a próxima carta, vai ter aqui então a nossa descrição, vamos ver. Número 7, que a gente tem? A pele quente ao toque. Então a gente tem justamente uma descrição ali mais curiosa. Depois a gente determina por que ele tem isso, mas só para a gente ter um diferencial. Seguindo aqui por último nosso suporte, vamos fazer que são dois membros da mesma raça alienígena. Então a gente utiliza aqui o número 10 e vale aqui então praticamente a nossa última cartinha aqui para determinar. O número 10 são criaturas listradas. E é isso ali então. Então, pelo menos para a gente utilizar esse baralho aqui de aparência curiosa. Então, agora é passar tudo isso a limpo e depois eu faço mais um vídeo mostrando como é que ficou daí. Valeu então!